lindo. Temos alguém. Enquanto eu vou aceitando aqui Estamos ao vivo, boa noite. Enquanto isso, eu vou contextualizando, né? Estamos indo para a nossa quarta ou quinta live, né? Sobre o livro O Amor que Dá Vida, da Kimberly Han. Ai, vocês estão juntas! Estamos! Eu não sabia! Que legal! Surpresa! Surpresa mesmo! Gente, essa surpresa, Legal! Que a Queca não escuta todos os áudios que eu mando. Eu. Ai, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos começar. A casa nova da Queca linda, olha que lindo. Super cenário. Sim. Começar com a nossa oração? Vamos. E assim, a gente, dessa vez, se não estiver dando para ouvir uma de nós, por favor, avisem, hein? Ficamos sabendo depois que não deu para ouvir nada na live anterior, da minha parte da Gabi, então, por favor, nos contem. Acho que dá para saber. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, vamos dar continuidade aí ao nosso super livro. Se alguém não leu, tá perdendo. Nossa, precisa ler. E a Luana quer dar um depoimento dela. Ela resolveu ler. Na primeira live que teve, vocês falaram do outro livro do Scott Hahn, o Todos os Caminhos Levam a Roma. Eu já tinha lido O Amor que Dá Vida. E aí resolvi ler o Todos os Caminhos Levam a Roma. Assim, eu fiquei impactada e muitas coisas desse livro aqui eu compreendi melhor. Agora, relendo esse livro, o quebra-cabeça vai se encaixando. Então, assim, quem não a biografia, né? Exatamente. Assim, o porquê de algumas decisões, o porquê de algumas dificuldades. Então, assim, quem não leu Todos os Caminhos Levam a Roma, tem que ler. Tem tudo na livraria da 10 do Tipo. Isso. E a Black Friday é a partir de sexta, né? Olha só, propaganda completa. Isso. Então, gente, a gente está começando agora a parte 3, né, Júlia? Exatamente. Isso. Que fala de como viver um plano tão belo, né? O plano de Deus para o matrimônio, e começa falando de abraçar a verdade. Nessa edição aqui, é na página 109 que começa, tá? E na minha é 126. Nessa aqui. Então, Júlia, gente, eu li muitas coisas, como sempre, né? Tem várias coisas que a gente tem que, assim, ler ipsis literis, porque ele é muito maravilhoso. E a primeira coisa que eu grifei ali, que eu achei maravilhosa que ela fala, é o seguinte: não temos em nós os recursos para amar o nosso esposo ou esposa e os nossos filhos como devemos. Mas a boa notícia é que Deus não nos pede que façamos nada com as nossas próprias forças. É Ele que tem toda a fortaleza de... Então, porque assim, às vezes a gente começa a pensar em tudo que está sendo dito, né? Tudo que a gente lê nesse livro, que a gente vai lendo na doutrina da igreja, e a gente pensa, gente, não vou dar conta. Isso é muito, né? Isso é muito. A forma como Deus nos pede para a gente amar os nossos maridos, ela é muito gigantesca, né? É isso, a gente começa a pensar, gente, mas esse negócio aí de ser de submissas e, né, como é que eu vou aguentar um negócio desses? E a paciência que eu tenho que ter com meu esposo, porque, claro, isso que nós todas já sabemos, né? Diferença de ritmo, diferença de criação, e a paciência que eu tenho que ter com os meus filhos, e o heroísmo que eu tenho que ter, né? De colocá-los sempre à minha frente, e o espírito de serviço que eu tenho que ter. E a gente pensa, meu Deus, não vai dar. Quer ver quando vem o primeiro filho, né? É. Um bilhão de informações, e daí a gente fica com essa sensação de que, não, eu não vou dar conta. Né? Se vir muitos, um atrás do outro, como vai ser? Mas ali ela deixa
claro. Eu já vi enfim, uma cena assim que explica um pouco essa nossa loucura, né? Como se a gente estivesse segurando vários pratos rodando. Sabe aqueles pratos que rodam assim? E aí a gente tem que, o tempo inteiro ele tem que estar rodando, senão ele cai. Então a gente tem que rodar aqui o prato do marido e deixar rodando. Aí roda o prato do filho, deixa rodando. Aí o da profissão, aí o da beleza, aí o da casa, aí o da não sei o quê. E aí parece realmente que uma hora todos os pratos vão cair. E eu acho interessante o que ela fala assim, é uma tentação achar que somos capazes de conseguir, né, de ter um casamento de sucesso, de triunfar na vida de família sozinhos. É uma tentação, ou seja, não vem de Deus esse pensamento, né? Não vem de Deus essa presunção. Porque realmente é desesperadora, né? E é libertador saber que o matrimônio é fonte de graça, né? Se Deus nos pede o sacrifício, se Deus nos pede esse desafio, Ele também nos socorre, né? Ele também é uma chuva de graças para a gente conseguir viver essa vocação, né? Nossa, isso é a chave, né? Essa chuva de graças. Às vezes a gente começa a se desesperar também, pensando, né? Nossa, mas e se eu tiver um filho doente? Mas né? E sei lá, se meu marido me traísse? Se... E aí a gente tem que ter uma coisa muito clara. Se não aconteceu ainda, primeiro pode acontecer, claro, né? Mas a gente ainda não tem graça para lidar com isso. Por isso que parece um fardo gigantesco, terrível, né? Que a gente pensa, meu Deus, a pessoa que passou por isso ou por aquilo, como ela vive, né? Porque ela tem graça para viver aquilo. Então, assim, vamos mortificar também quem tem essa tendência a ficar se desesperando, pensando, os melancólicos, principalmente. Vamos mortificar isso aí, né? E toda vez, vamos mortificar nossa imaginação quando vierem esses pensamentos e ter a certeza que com os desafios vem a graça que a gente precisa para levar a cabo a nossa vocação. E isso fica muito claro quando a gente tem, por exemplo, o primeiro filho, né? O segundo filho. E quando tu tens 2, tu pensa, não, eu não vou dar conta se eu tiver 3. E daí vem o terceiro e tu dá conta, né? E dá conta melhor ainda. A minha terceira filha começou a dormir maravilhosamente a noite inteira. Assim, em 3 dias ela já não, sem mamar a noite toda. E o primeiro a gente levou muito tempo. Então isso fica muito claro quando a gente vai dando o nosso sim e vivendo, né? Confiando na providência divina, nessa graça que ele vai nos derramando a cada necessidade, né? Diz a passagem bíblica, e é uma que a gente se inspira muito, né? Cada dia cabe a sua preocupação, né? E isso, assim, é para tudo. É a questão financeira, é a questão emocional de cuidar dos filhos, psicológica, é o amor, né? A dedicação ali, o serviço com o marido, o serviço da casa. A cada dia cabe a sua preocupação, né? Não adianta a gente ficar nessa ansiedade, querendo dar conta de tudo. Não, a cada dia cabe a sua preocupação, né? E ela pontua, né, 2 caminhos pelos quais ordinariamente virá essa graça, né? Que a confissão frequente e a comunhão assídua. Né? Como nós precisamos dessas 2 coisas, né? Então a gente sabe, por exemplo, quando a gente se confessa, a gente ganha graças especiais para lidar com essa nossa tentação, com essa nossa tendência da qual a gente se confessou, né? Então, assim, parece sempre que a gente está lá falando as mesmas coisas por né? Toda a vida. Você pensa, gente, o padre não vai nem me deixar falar. Ele vai dizer, já sei. Né? Fez isso e aquilo. Mas aí a gente poderia se perguntar, né? Como tem um ponto do caminho de São José Maria Escrivá, né? Imagina sem isso. Imagina se a gente não estivesse confessando, né? Como é que estaria? Se já está ruim assim. Então, vamos ter essa comunhão a confissão frequente, a comunhão assídua. Eu tenho certeza que vão ser canais de graça para nós e para nossa família. E assim, ó, uma coisa que a Luana estava falando, assim, né? Quando a gente, sei lá, tem o primeiro filho, daí acha que o que eu fiz com a minha vida. E aí vem o segundo, e a gente vê que, né? Eu tô percebendo agora, né? Eu tô com a segunda filha, né? Eu tenho 2 meninas, e a minha mais nova tem 5 meses, né, neném? E eu vejo, assim, como um filho cura as feridas do outro, assim, sabe? Porque, por exemplo, eu tive um parto, o meu primeiro parto não foi dos meus sonhos, e aí veio o segundo parto maravilhoso, curou. Aí eu comecei a introdução alimentar da primeira filha foi um terror. Eu comecei agora com a segunda, já é outra coisa completamente diferente. E eu vejo, assim, pais de filhos únicos
que às vezes tiveram... sempre a primeira experiência é mais difícil. É óbvio, assim, né? A gente tem uma expectativa e daí a realidade é totalmente diferente. A gente quebra a cara toda vez. Tudo na vida, a experiência faz diferença. Né? Lógico, para qualquer coisa, né? Então, assim, quando tu tem o segundo filho, tu vê assim, não, olha, quanta coisa eu fiz errado, não precisava ter levado isso tão a sério, isso aqui pode ser, né? Então, eu vejo assim, a gente está numa sociedade agora de filhos únicos e que os pais se traumatizam mesmo e não se dão a oportunidade de se curar desses traumas, né? Porque para naquele filho e cria aquilo ali como padrão, então agora se eu tiver mais 2, 3 filhos, toda a vida vai ser esse teu... Não, né? Não é. E que nem a Luana falou, né? A Luana já tá no terceiro e vai ficando mais fácil, né? Essa é a esperança. Opa, tá travando. Travou? Você está travando. Tá travando? Você está travando. A gente agora dessa Voltei, vez voltei. Voltei? Voltei? Tá travando Voltou. ainda? Não, agora Voltei. voltou. Não, daí eu concluí dizendo que a esperança, né? Que a Luana, que já tá no terceiro, fala que fica mais fácil, então é uma esperança mesmo, né? Realmente fica mais fácil. Não por causa dos filhos, mas por causa da experiência mesmo. Exatamente. Ela tem ali uma fala muito linda sobre como o nosso corpo é uma oferenda viva, né? Mas eu queria só avançar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, porque é lindo mesmo. Só pra gente, já que a gente tá falando de graça e tal, tem um subtítulo que ela fala: mudar a forma de pensar, formar a consciência. Gente, isso aqui é fundamental. É fundamental, né? O que a gente está vendo, né? A gente tem muitos movimentos até dentro da igreja que eles não priorizam doutrina, né? E isso é muito, gente, isso é uma perda grande, né? A gente não tem como ser, não, vamos só tratar aqui de oração, não, e sem fomentar o estudo da doutrina. A gente tem que conhecer o que a igreja fala, a gente tem que entender. Hoje em dia, a gente já falou isso aqui, né? Não tem desculpa, gente. Ó, Black Friday tava lá o Padre Paulo Ricardo, assine e ganhe em dobro o tempo, né? Com vários cursos maravilhosos. A gente tem acesso a vários artigos, está tudo na internet e a gente sabe quais são os sites confiáveis, quais não são, né? Se você não souber, pesquisa, pergunta aqui no nosso canal, né? Mas, assim, a gente não pode descuidar essa formação da nossa consciência, e uma boa formação de consciência. Então, ela se... da igreja, no ponto 1783, que fala: a educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado a preferir o juízo próprio e a rejeitar os ensinamentos autorizados. Então, assim, ó, se você leu e não, mas eu não concordo. Gente, a gente tem o pecado original, a gente tende a não concordar. A gente tende a repetir o não serviam, não servirei de Lúcifer. Essa que é a realidade, né? Então, assim, essa tentação de achar que a gente entende mais do que, poxa, do que a igreja, né? É uma tentação demoníaca. A gente tem que reconhecer que é. E o catecismo, a doutrina da igreja não está aí para a gente concordar. Várias pessoas que não concordavam ao longo da história já morreram e continua firme e forte a nossa igreja, né? E então, não sejamos um desses, sejamos um filho fiel da igreja. E é isso que ela fala: formar a consciência significa submeter a inteligência e a vontade à verdade. Então, tem uma parte muito linda que, se vocês me permitirem ler, ela fala assim: mas, meu Deus, que ela se questionou, né, depois de um parto: meu Deus, como ele pode dar sempre a graça suficiente para continuar a ser forte? Deste-me esse filho maravilhoso, Jeremias, que tem uma alma que existirá eternamente. Gente, isso é lindo, né? Nossa, isso é muito grande, isso gente. É lindo. Eu penso assim, desculpa te interromper. Claro. Eu penso assim, quando a gente tem consciência disso, de que a gente gera uma vida e que essa alma vai contemplar Deus e vai viver eternamente, não há desculpa para se fechar a vida, né? Não há conta bancária, não há trabalho, não há nada que faça a gente não desejar esse outro filho, né? Não sofrer quando ele não vem, né? Quando por um motivo justo a gente não possa permitir que ele venha, isso nos faz sofrer, porque é lindo demais a gente, né? Criaturas assim tão insignificantes diante do nosso Criador, e cooperar com ele na geração de almas, né? Isso é lindo, isso é lindo.
Nossa, e ela continua, né? É lindo o que ela escreve depois. Obrigado por o teres feito por meio do meu corpo. Gente, isso é muito grande, né? Obrigado por essa expressão do amor do meu marido por mim e do meu por ele. Obrigado pelos que rezaram por mim para que aceitasse esse sofrimento do parto ali, né? Ela fala que ofereci em união com o sacrifício de Cristo na cruz. Gente, você vê assim, quanta coisa grande aqui, né, que ela está agradecendo. A alma imortal do filho, né, que vai existir para sempre, que vai existir eternamente, que um dia vai ressuscitar dos mortos e vai contemplar Deus face a face. O grande dom, a fé explicada, ela fala assim, né, que Deus podia ter feito a gente brotar de uma flor, né? Podia ter feito assim, sei lá, a gente cair que nem o maná do deserto, né? Assim, ou que a cegonha nos entregasse. É grandioso que Deus tenha permitido que a gente colaborasse e que isso seja expressão do amor do esposo pela esposa. Ele diz. E aí a gente, assim, não sei se queres... Ah, tá. Não, que a nossa generosidade, ela gera essa fecundidade. Então, assim, quanto mais generosas nós formos, né, mais fecunda. E daí diz aqui, ó, que é física, espiritual e traz esperança, né, a toda a sociedade, né, que está tão egoísta, tão individualista. Então, a gente sendo generosa, a gente colabora com Deus nessa geração de vidas, de almas, né? Como isso é grandioso. Ela conta ali nesse parto que ela teve, que foi quando ela fez esse raciocínio, que esse parto foi terrível para ela, né? Estou perguntando qual a página dessa parte na edição mais nova. É a página 129. Essa aí é nova? Eu acredito que sim. Essa aqui é na página 129. Nessa é 113. Não sei qual é a edição nova. Tá? Ela disse que o parto foi terrível e quando ela chegou com o filhinho em casa, a pequenininha dela falou assim, ai, mãe, que bom, né? Mas eu queria uma irmãzinha. E ela disse que o corpo dela tremeu só de pensar, de pavor de passar por aquilo de novo, né? Eu até lembrei da minha sogra, porque minha sogra contou que o primeiro parto dela foi tão horrível, teve tantas intervenções desnecessárias e foi tão horrível que depois, meses depois, quando ela viu uma grávida, ela chorava com dó daquela mulher pelo que ela ia ter que passar, né? Mas assim, graças a Deus, isso queria. Isso também nos mostra, né, Júlia? A Divino Nascer fala muito disso, a Gabi, né? Que realmente todas essas intervenções, todas essas violências obstétricas também fazem parte dessa cultura de morte, né? De fazer a mulher odiar a maternidade. Porque uma mulher fica traumatizada com o parto. Meu Deus, o parto é para ser só o dia mais lindo da vida de uma mulher, né? É para ser uma coisa maravilhosa, incrível. Então, assim, uma mulher que não quer reviver um parto, ela foi muito violentada. Muito... Isso é cultura de morte, assim. Isso é uma coisa que, né? Enfim, não é outro assunto, né? Com certeza. Mas eu gostei muito da reação dela ao ter esse sentimento quando a filha falou que queria uma irmãzinha. Porque ela disse, ó, a minha reação mostrou-me que o meu coração tinha de continuar a renovar o meu modo de pensar. Ou seja, né? Ai, não, nem me fala mais em filhos. Seria a primeira reação a se tomar, né? Porque sofreu, porque realmente, né? Muitas mulheres sofrem. Mas não, ela teve ali a compreensão de que precisava, né, continuar renovando esse sentimento, o que ela pensava a respeito da maternidade, né? Isso é muito bonito. Isso é fruto de uma consciência bem formada, né? Uma consciência bem formada tem uma vontade forte, né? Mesmo que, né, venham ventos contrários, ela sabe o que é a verdade. Exatamente. Então, assim, tive uma experiência horrível, não interessa, a verdade é essa, né? E aí submete à vontade à verdade. Exatamente. Perfeito. Ai, na página 130, a gente queria... A Luana vai ler, porque é muito... A página 130 no meu e 114 na outra edição. Que, assim, faz um contraponto, né, do que o mundo diz e o que Deus diz. Mas assim, antes de tu começares aqui, só vou ler essa parte do João Paulo II, que é linda, tá? Nossa, João Paulo II demais, né? Mas ele dizia o seguinte, que a gente tem que estar divertido de que o mundo dá à fraqueza humana uma certa aparência de responsabilidade com a ajuda da sedução e aprovação da opinião pública. Então, vamos ver as frases aqui que a Luana vai ler para ver como isso se aplica realmente, né? Como
o egoísmo, ele acaba conseguindo uma roupagem assim que faz com que ele seja extremamente respeitável, e aceitável, né? Que dê uma aparência de prudência, de prudência. Prudência é a palavra. Para o egoísmo. Então vai lá, Luana. O mundo diz-me, você em primeiro lugar, você é o número 1, tudo gira em torno de você. Mas Deus diz-me, você tem de pôr-me em primeiro lugar, os outros em segundo e você em terceiro. Um comentário? Não, eu acho que a gente podia ler uns 3 e aí a gente comenta de forma geral mesmo, porque ela faz vários, né? Então a gente sugere que realmente quem puder ler, leia. Esse aqui, ó, tá, esse também. O mundo diz-me, o que será melhor para você, para a sua economia, a sua carreira e o seu grau de instrução? E Deus pergunta-me, o que será que o aproxima de mim? O mundo diz-me, os filhos são um fardo econômico. Você tem de avaliar um filho antes de concebê-lo. Os filhos interferem na sua carreira profissional, estragam o seu corpo e dão a cabo seus neurônios com os trabalhos de cuidar deles. E Deus diz-me, os filhos são o dom supremo do matrimônio, porque manifestam o poder do amor de gerar vidas. Gente, essa parte aqui que ela fala, do que o mundo diz, né? E o que... Olha, dá para usar de exemplo. Deus. Dá para usar de retiro, né? Oração do casal, né? Porque, gente, assim, a gente tem que ser bem sincero para responder essas perguntas, né? Essa daqui mesmo, olha, o que vai ser melhor para você, para sua economia, sua carreira e o seu grau de instrução? E o que Deus diz? O que aproximará mais de mim? Gente, assim, ó, é muito triste ver como tem muitas mulheres colocando a carreira na frente dos filhos. É muito triste, porque, assim, ó, claramente o que ela tá ouvindo é o mundo. Em quem que eu tô escutando? O que eu tô aplicando na minha vida? E sabendo que, claro, né, ouvir ali o que Deus exige sacrifícios. E também sabendo disso que a gente falava, que ouvir o mundo vai parecer uma opinião respeitável. Né? Um bom termômetro seria se você sair por aí contando o que você pretende fazer e todo mundo achar sábio, tá errado. Tá errado, né? A gente tem que saber quem que a gente vai escutar. Porque a média é má. Vamos botar isso na nossa cabeça. Se a média tá concordando comigo e me aplaudindo, tá errado. Alguma coisa tá errada. Até acho que cabe aqui nesse questão da carreira. Tá travando um pouco de vocês. Tá travando, né? Tá travando só o delas ou o meu? Tá, voltou. Não, Ela diz, né, quando a gente vai procurar um trabalho que vale a pena, quer dizer, assim, é um trabalho que vale a pena, ela tá citando, né? Não é assim qualquer coisa porque eu quero esparecer, porque eu quero ter o meu dinheiro, né? Um trabalho que vale a pena, mas mesmo esse trabalho que vale a pena, precisamos lembrar de ter o cuidado de não perder a oportunidade de ser a mãe das nossas crianças, né? Porque é isso que a Júlia dizia. A gente bota a carreira em primeiro lugar, escuta o que o mundo diz, e os filhos? No nosso momento de mãe, e o contato, né? Porque essa história de tempo de qualidade é mais importante do que quantidade. Nossa, é ótimo. É maior balela. Né? Quem passa 15 minutos por dia com... mas é 15 minutos de qualidade. Como assim, né? Quem é que consegue? Eu digo que a criança não vai ter nem intimidade com a mãe. Isso está acontecendo, gente. Isso está acontecendo. Exatamente. No condomínio que eu morava, tinha uma mãe, enfim, que a babá, que a criança, no caso, chamava a babá de mãe. Nossa. E a mãe ficava horrorizada, só que no final, o que fazer numa situação dessa, sabe? Porque, enfim, a mãe é médica, é regime de plantão, nunca tá em casa, e aí assumiu mesmo a babá como função de mãe. E aí vem essa pergunta, né? Ela é profissionalmente muito bem sucedida. Mas o que a aproxima de Deus? O que a aproxima da sua vocação, que é a maternidade, né? Né? Aquela coisa, primeiro Deus, depois família, depois trabalho, né? Ai, tá gente, divertido. uma frase top que o mundo vai te dizer, tá? Ai, mas você é muito capacitada e inteligente para ficar com teu filho, ao invés de ter uma super carreira. Essa aí é a frase, sim, né? Todo mundo... Engraçado, né? Como é que as pessoas querem se enganar. Todo mundo se acha super
com um dom super especial que não permite ser mãe, que assim, ele tem que ir com o mundo por meio de uma profissão. Gente, a gente Como tem... se houvesse, como se algum dom, né? Como se a gente pudesse fazer alguma coisa melhor para o mundo do que criar bem os nossos filhos, né? Exatamente. Não existe profissão que a gente exerça que vai marcar mais o mundo do que um ser humano bem educado, né? E outra que falam muito também é assim, ó, os teus filhos vão crescer, né? Eu já escutei muito isso. E daí, quando eles crescerem, o que restou de ti? Ora, o que restou de mim, uma mãe que se dedicou à família, ao filho, né? O que restou de mim, os netos também. Os netos, exatamente. Ela fala aqui, né, inclusive, sobre as avós, né, ajudarem, que tem o papel da avó, que é colaborar com os filhos, com as noras, com as filhas, com as noras, nesse pós-parto, né, na educação mesmo, no cuidado com os netos, né, que é realmente muito importante. Então, assim, o que restou de mim? A gente vai fazendo outras coisas, né, e os filhos são para sempre, então a boa educação que a gente deu, depois a gente continua usufruindo da vida deles junto, né, com um contato mesmo. Essa questão das avós, a minha comadre, que eu acho que está aí nos assistindo, ela até estava comentando, né, que antes de ter filhos, ela escutava muito essa frase, né, eu não vou ajudar com os meus netos, eu já criei meus filhos, já fiz o meu trabalho. E ela disse que fazia sentido para ela, né? Faz sentido, já criou, não precisa ajudar os filhos que se virem, né? E aí ela disse que, assim, lendo o evangelho, caiu a ficha, sabe? Esse pensamento é você construir o celeiro e dizer, olha, já tenho bastante, já tenho o suficiente, agora vou só gozar e, né? E a gente não é essa posição do cristão, né? É de luta até o final. Nossa, seguir, né? Ela conta até de uma senhora, é muito lindo, porque ela traz vários testemunhos, né? E um é de uma senhora que teve 50 netos e ajudou muito com 50. Gente, se essa mulher não é abençoada, quem é, né? 50 netos. Tem alguém aqui falando, não existe aposentadoria na santificação. Sim, que é a minha própria comadre. Isso. Não existe aposentadoria na santificação. Exatamente, gente. Descansar, a gente deixa para descansar na vida eterna. Né? Lá vai ter bastante tempo para descanso. Tem que olhar o horário, né? Sim, a gente não quer... Horas. Tá, então assim, gente, a gente teria várias coisas... Vamos voltar para oferenda. Tem que ser 2 horas. Sim, vamos, porque vamos retornar lá, porque é muito lindo, né? Eu acabei indo para o final, né? Mas lá... Sim. Eu posso ler uma parte ali que é muito lindo que ela fala? Ela diz assim, isso porque a gente não dá para carregar e botar no nosso suporte improvisado ao mesmo tempo. Hoje o meu corpo é um mapa de estradas vivos, cheio de sinais para ajudar a mim e as demais mulheres casadas a percorrer o caminho de sacrifícios que por vezes temos de fazer para ter os nossos bebês. Até agora tive de submeter-me a 7 cesarianas e 4 curetagens. Cortaram-me de cima a baixo e de lado a lado. As cicatrizes agora parecem uma âncora. Scott diz que são feridas sofridas por Cristo, de modo que provavelmente as conservarei no meu corpo glorioso. Olha que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. Então, chagas, né? Chagas. Exatamente. Que verdade. Ela vai conservar. E, gente, isso aqui... eu acabei de lembrar de uma notícia que eu li há um tempo atrás, de uma mãe de 4 filhos que foi fazer uma plástica, ela foi fazer uma lipo. E ela morreu na lipo, assim, foi uma coisa muito triste deixar 4 órfãos porque você resolveu fazer, né, uma lipo. A gente não tem que ter vergonha, né? A gente não tem que querer parecer uma gatinha de 18 anos siliconada, gente. Essa que é a verdade, né? Com certeza, ter filhos vai desgastando o corpo, né? Nossa, a amamentação mesmo, credo, nasceu nunca mais, né? É o mesmo, imagina. Isso eu que só tenho um, imagina, né? Não sei como é que sobrevive até o final. Mas assim, eu tava vendo. Faz parte, né? Diga. Não, eu tava assistindo aquele curso do Padre Paulo Ricardo da Engenharia da Santidade, né? Que foi para seminaristas, né? O Engenharia da Santidade 1. E Sim. aí ele fala assim que quando ele vê um seminarista, ele imagina, né, os seminaristas em fila para serem ordenados, ele imagina assim, homens caminhando para o altar do sacrifício. E isso é muito bonito, assim, porque o que é o sacrifício, né? Realmente, ele fala assim, você usa a batina preta porque você morreu para o mundo.
né? O sacerdote usa batina preta porque morreu para o mundo. Então, assim, no matrimônio não é diferente, né? A gente não usa uma batina preta, mas o altar do matrimônio é um altar de entrega total, de sacrifício também, né? E aí vem muito ao encontro disso aqui, o nosso corpo é uma oferenda viva. Então, no dia que a gente diz, sim, eu aceito amar-te, respeitar-te, tudo isso a gente está dizendo, sim, eu aceito os filhos, eu aceito o enjoo da gravidez, eu aceito as cãibras, eu aceito as estrias, eu aceito... E assim, agora eu me incomodo muito com estrias da gravidez, sabe? E agora, quando ela falou dessas marcas, eu pensei, meu Deus, as minhas estrias são as chagas de Cristo, sabe? Que Lindo coisa isso. linda, assim. Que coisa linda quando a gente consegue extrair uma coisa sobrenatural mesmo desse sofrimento, né? É unir o nosso sacrifício ao sacrifício de Cristo na cruz. Exatamente. Maternidade nos dá muito essa oportunidade, né? De viver, de sofrer com Cristo na cruz mesmo. Exatamente. E eu acho muito bonito quando ela diz, né, que Deus afirma ali, quando continua no contraponto, né, que a gente não tem, a gente precisa admitir que a gente não tem o controle de nada. Aí ela dá exemplos, né, de uma mãe que comprou lá uma roupa e tal, porque queria usar na gravidez, no inverno, por exemplo, né, dizendo que ela ia engravidar no inverno e ponto, achando que tem o controle de tudo. Né? Outra disse que tal mês nasceria um filho menino. O filho nasceu 15 anos depois. Então, assim, a gente precisa ter essa consciência, né? De se entregar totalmente, se abandonar mesmo e permitir que Deus cumpra, né? O plano em nossas vidas. Eu fiz um retiro no começo do ano e que eu senti muito essa revelação mesmo, sabe? Esse faça-se. Que para mim era dolorido, assim, era desesperador me abandonar nas mãos de Deus. A gente quer controlar tudo, né? Parece que uma chavezinha virou, sabe? Uma chavezinha virou no meu espírito, assim, nesse retiro. E até eu falo para Evandro, assim, é uma frase que eu quero tatuar. Fiat voluntas tua. Faça-se a tua vontade, sabe? Faça-se a tua vontade, faça-se a tua vontade. E realmente, quando a gente consegue se abandonar, não existe algo que consiga tirar a nossa paz. Porque tudo está nas mãos de Deus, né? Esse filho que às vezes vem numa hora inesperada, uma falta de dinheiro, qualquer coisa assim. E a importância de a gente estar com essa visão transcendente. Porque uma cruz, ela pode nos aproximar de Deus, ela pode nos servir de degrau de santidade, ela pode ser motivo de salvação, mas ela pode ser motivo de condenação. Ela pode ser... uma cruz pode realmente nos levar para o inferno, assim, a gente pode não conseguir abraçar aquela cruz. E aí me vem a história dos dois ladrões, né? Cristo lá, crucificado, cada ladrão recebeu uma cruz. A mesma cruz, né? A mesma cruz. Para um foi motivo de salvação, né? Para um foi motivo de condenação. E para o outro foi ocasião de salvação. De estar ali, de olhar para o lado, de ver Cristo crucificado com ele. E ali, coisas, né? e ali usar aquela cruz como oportunidade de ir para o céu mesmo, né? E eu fiz esses dias uma atividade com a Maria, eu contei essa história. E aí a gente fez um desenho, quer ver? Eu até peguei aqui, ó, não sei se dá para ver. Tá. Aí a gente colocou a cruz de Jesus, né, gloriosa, a cruz de São Dimas, gloriosa também, né, porque foi motivo de salvação, e aqui a cruz do ladrão malvado, que nem nome a gente sabe, né, que foi uma cruz feia, uma cruz que o levou para o inferno mesmo, né, que só confirmou a vida que ele já teve, né, de negação de Deus. Então, realmente ela fala disso, assim, né? Dessa cruz, de saber aproveitar o sofrimento, né? Tem um livro também que fala Pais Bem-Sucedidos, eu acho que é esse, ou não sei, algum que fala assim: pais, mães, vocês sofrem tanto nas madrugadas, né? Vocês passam por tantas dificuldades, não deixem de oferecer, né? Não desperdicem sofrimento.
E realmente, a gente não tem a visão sobrenatural das coisas, né? A gente não consegue dimensionar o quanto o nosso sofrimento pode elevar almas a Deus, assim. Exatamente, Falei até, demais, né? Fala tu, Lu. né? Não, até nessa questão de entregar a Deus e de aproveitar toda a situação também. O meu filho, o do meio, o Miguel, ele acordava muito de madrugada. Já grandinho, assim, com 1 ano e pouco, ele ainda acordava. E era uma cruz, assim, um peso, né? Levantar e voltar a dormir, enfim. E eu li que os monges, né, nos mosteiros, acordavam de 3 em 3 horas para rezar e alguns até de hora em hora. E eu disse, nossa, né, que entrega, né, assim, que sacrifício, né, acordar de hora em hora para rezar. E daí eu comecei a enxergar no meu filho assim, aquele despertador para oração, sabe? E começou a mudar a minha visão. Então, todas as vezes que ele acordava, eu oferecia por alguém o sacrifício, eu rezava e assim, mudou, sabe? Mudou a maneira com que eu acordava. Eu comecei a gostar de acordar e de ir lá atendê-lo, porque era o momento em que eu rezava, a casa silenciosa, né? Eu com ele no colo ou na cama. Então, assim, é bem isso mesmo, a gente aproveitar as situações que a maternidade nos mostra e escolher, né, se a gente quer fazer como o ladrão perdoado ou o ladrão malvado ali, como tu bem disses, né? Então a gente tem essa oportunidade, a gente tem a chance de nos santificar com essas dificuldades que Deus coloca sabiamente para nós, né? Porque a gente podia, não precisa ser grandes coisas. É uma pequena coisa, o acordar de madrugada, mas que a gente pode oferecer em sacrifício, que a gente pode estar rezando, pode estar aumentando a nossa intimidade com o Senhor, aumentando a nossa intimidade com Nossa Senhora, aproveitando desse momento, né, Keka? E assim, eu acho que a gente. Não sei se é uma coisa do brasileiro, assim, a gente gosta muito de reclamar, né? Das menores contrariedades, a gente gosta de fazer uma tempestade, assim. E esses dias eu tava falando com a Gabi, né, da Divino Nascer, tava me queixando de alguma coisa muito besta, assim. E ela veio, né, com toda a sabedoria dela, assim. Né? Algumas cruzes a gente vai ter. E ela falou isso, assim, ela falou, algumas. A gente não tá aqui ainda não é o céu, né? A gente tá aqui pra isso mesmo, né? Pra ir pro céu. A gente tá aqui pra ir pro céu. Então a gente tá aqui pra viver essa cruz, superar essa cruz, né? Abraçar essa cruz e com ela buscar o nosso caminho de santificação. E aí eu fiquei assim, pra mim parecia uma coisa gravíssima, entendeu? Era uma coisa que me tirava o sono, assim. E daí ela falou assim, algumas dificuldades a gente vai ter mesmo, né? Tem que ter, né? Ela falou assim, tem que ter, né? Não pode ser tudo perfeito. Aí eu pensei, verdade, tem que ter, né? E aí quando a gente dá pro problema o tamanho que ele tem, que às vezes não é o que a gente dá, né? Realmente a gente tira o foco de nós, né? A gente sai de dentro da situação e olha de fora e a gente vê assim, olha, Deus, me manda mais, sabe? Me manda mais que eu quero, né? Não quero desperdiçar. Exatamente, exatamente. O padre Paulo Ricardo tem uma aula bem antiga que me chamou muito a atenção quando ele disse assim que a gente não deve querer viver nesta vida deitado na rede tomando água de coco. Não, que isso é do céu. Aqui é luta mesmo, é sacrifício mesmo. Então é isso que a gente deve buscar, né? Mas vamos continuar no livro ali mais para frente. Me chamou muito a atenção algo que assim ela fala da abertura à vida e que eu vejo muito acontecer. Eu vou ler aqui, ó. É frequente que os casais que não sobrevivam à agressão de um crime que cometem contra o fruto do seu amor. Ela está falando do aborto, né? Um aborto, 2 vítimas. Mas me chama assim, eu fiz um paralelo às pílulas, né? Porque são abortivas também. E também, assim, mesmo as que não causaram um aborto, mas deixou de vir ao mundo o fruto desse amor. Então, assim, ó, quando ela diz é frequente que os casais não sobrevivam a essa agressão. É o que a gente vê, assim, casamentos onde a relação sexual é unicamente, né, só um objetivo dela é contemplado, a gente vê sempre problemas nesse relacionamento.
né? É uma mulher que se sente usada, aquilo que a gente falava na live anterior, né? É uma mulher que se sente usada, é um matrimônio que não há esse diálogo. Então, assim, os filhos são o fruto desse amor. Então, a gente precisa preservar essa unidade, né, do relacionamento. A Júlia voltando, ó. Voltei, gente. Então, acho que já passamos. Já passou? Mas é que realmente esse livro ele rende demais, né? É bem difícil fazer uma live em meia hora. Mas é a nossa proposta, porque a gente sabe que... E daí, assim, as pessoas ficam também... O objetivo é que leiam o livro mesmo, né? Que leiam. Assim, nós não vamos mastigar o livro todo para as pessoas acharem que não precisa ler. Eu e o meu esposo, como eu falei na live anterior, a gente tem lido, assim, diariamente, pouquinho, porque meu marido trabalha bastante, né? Tem 3 filhos para sustentar, né? Então, assim, a gente lê pouquinho por dia, mas eu até sugiro, assim, que vocês leiam com seus maridos, que tem homem assistindo, né? E a gente lê, assim, 1, 2 páginas e a gente conversa, medita, reza sobre aquilo ali, porque esse livro aqui, nossa, é um retiro mesmo para os casais, é só verdade que traz aqui, então fica essa sugestão, né? Eu tava vendo eu indico para todo mundo, assim, assinar mesmo os cursos do Padre Paulo Ricardo. Nessa Engenharia da Santidade, eu acho também, ele fala assim, que existe, por isso a importância de ler o livro, tá? Por isso que eu tô falando isso. Existe o pecador e o santo. E ali no meio existe o mundano, que ele não tá, ele tá em estado de graça, ele não é pecador, não tá lá, né, entregue, mas ele fica, parece que sentado ali, olhando para o mundo e dizendo, ai, como eu queria estar lá. Ah, é verdade, ele fala isso. Ai, como eu sou injustiçada. Tudo bem, eu tô fazendo certo, mas o que eu queria mesmo era estar fazendo o errado. E aí a gente fica invejando o erro, né? E aí esse livro vem assim, porque às vezes a gente até vive a verdade, mas a gente não ama a verdade. A gente vive, a gente não se alegra com a verdade. A alegria é o... E isso, assim... Como é que nós vamos ser apóstolos se a gente não tem alegria, né, no que a gente está vivendo? É um exemplo que não arrasta, definitivamente. Exatamente, se for para, né... Claro que não, né? Se for para viver assim, é melhor não ver. Não, mas assim... A verdade é libertadora, a gente tem que acreditar nisso, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E esse livro, ele é libertador, né? Porque além de te fazer conhecer a verdade, se tu não a conhece, ele te faz amar a verdade, assim. Então, tu não vai ser mais aquele que tá aqui vivendo a verdade, olhando lá para fora e querendo, putz, eu queria mesmo era estar lá, né? E assim, eu quero estar aqui. A Júlia até tratou isso na primeira live do livro, que fala o nome do livro é O Amor que Dá Vida. Estão perguntando ali, ó. Ela traz exemplos de vários casais, várias mulheres, ela traz esses exemplos no livro, né? Então, assim, aquela coisa dificílima que tu acha assim, não, mas eles são abertos à vida porque não vivem a minha situação. Não, Nossa, o livro traz. Ela o livro traz, assim, vários exemplos, né? E essa é a parte que nós vamos entrar a partir de quinta-feira que vem, tá? Então, assim, ó, gente, às vezes a gente meio que se enrola para divulgar a nossa live, mas ela acontece toda quinta-feira, 9h30, né? Às vezes, bom, para quem tiver curioso, a Gabi não está conosco, mas o Gregório ainda não nasceu, né? Ela sentiu essa necessidade de se retirar um pouquinho e ela também está bem cansada. Mas então, às vezes, varia um pouco a composição, mas quinta-feira, 9h30 da noite, estaremos aqui, se Deus quiser, a partir da semana que vem, tratando da 4ª parte, que é o plano de Deus para o matrimônio, inclui mais uma alma. Ela vai tratar, inclusive, das objeções mais frequentes que as pessoas utilizam para, né, para se negar a abertura à vida. Então, muito bom. Tem várias pessoas aqui que a gente está no YouTube. Pode falar aí. As outras lives já estão salvas no YouTube, no canal Divino Nascer, tá? Podem entrar lá e assistir. Só a última live da semana passada que não ficou, porque realmente a gente teve um problema no áudio. E aí ela não ficou boa e aí a gente não colocou no YouTube, tá? Mas as outras 3 ou 4 já estão lá e essa de hoje vai ficar 24 horas disponível no Instagram da Catholic Kids
E durante a semana também vai lá para o YouTube, tá bom? Para encerrar aqui, a Luana quer ler uma última frase espetacular aqui do livro. Isso, de São João Paulo II, sobre a maternidade. Esta tarefa deve ser reconhecida e valorizada ao máximo. E acrescenta que o aspecto mais importante da vocação de Nossa Senhora foi a maternidade, né? Maior do que qualquer dos seus títulos, Rainha do Universo, Rainha dos Apóstolos ou Rainha dos Anjos. Então a gente tem, né, Nossa Senhora para nos espelharmos. Então, aproveitemos, né? Então é isso, gente. Boa noite, uma abençoada semana, né? E até quinta-feira que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.